nome é Ruben Branco, sejam bem-vindos ao Contrariedades, comigo, Bruno Filipe Costa. Olá, Ruben, boa tarde. Bruno, quem é que nós temos hoje? O prazer de ter aqui hoje. Nós hoje temos mais do que o prazer, temos uma honra de ter connosco o Dr. Luís Filipe Menezes. Muito obrigado, Luís, por ter aceito o nosso convite. É quase impossível descrevê-lo e, portanto, vou passar à entrevista e da entrevista as pessoas vão conhecê-lo melhor. O Luís é médico, que é algo que não é muito conhecido, é mais conhecido por ser político. Eu iria mais longe. Sente-se um dos últimos poucos senadores verdadeiro que Portugal tem. Estamos a perder os grandes políticos que Portugal tinha. Eu de facto sinto-me um senador, mas um senador na clandestinidade, porque há uma opinião pública, nomeadamente uma opinião publicada, que não, desde há uns anos para cá, me isolou. O que eu compreendo, sou uma voz bastante incómoda e algumas das contrariedades que passei na minha vida política e na minha vida pós-política, algumas delas ainda não são conhecidas. Quando eu as escrever ou as descrever, darão um belíssimo romance ou uma novela verdadeiramente, que se aproxime verdadeiramente da idiosincrasia mexicana. Poderá dar-nos uma hoje, se quiser. Alguma coisa poderei eventualmente dizer. Mas talvez por isso tenha, não quero o discurso do Calimero, mas de facto eu não, por agora não convém a muita gente que eu falo. Contudo, sim, não tenho a falta de humildade de não reconhecer que serei dos sobreviventes de uma classe política que mais conhecimento tem da realidade portuguesa, da história de Portugal dos últimos 50 anos, uma certa visão alargada do mundo, que hoje na classe política portuguesa não é muito, infelizmente não é muito vulgar, e nesse particular considero que sim, que serei. Aliás, vou dar um exemplo que dei hoje numa entrevista. Ainda há poucos dias o Fernando Henrique, que é uma pessoa que sempre considerei, é uma pessoa bastante credível, técnica pessoalmente, deu uma entrevista, não sei onde, que eu vi o título, a dizer: não estou nada de acordo que haja uma crise da qualidade na classe política. Bom, eu estou em total desacordo com o Fernando Henrique. Eu acho que há uma profunda crise de qualidade nas elites portuguesas. Há 20 anos atrás, e até vou dar um exemplo de um homem de esquerda, por exemplo, se perguntasse em qualquer sítio do país quem era o reitor da Universidade de Coimbra, toda a gente dizia, logo sem pensar, Rui Alarcão. Bom, hoje eu duvido que 10% ou 5% dos portugueses, mesmo entre as elites, sabem quem são os reitores das principais universidades portuguesas. Mas o que é que o Luís acha que isto não tem nada de isso? depreciativo em relação às pessoas em concreto, mas algo que se passou que, simultaneamente com a sua qualificação, também desapareceu a sua existência enquanto influenciadores de uma opinião pública em Portugal. Mas o exemplo que eu dei foi outro. Quando o meu primeiro período na política mais ativa, ainda repartindo com a medicina durante 4 anos, entre 91 e 95, entre 87 e 91, soi-disant, o PS estava no primeiro governo de maioria absoluta, e soi-disant os melhores, e de facto era um Dream Team, estava no governo. Leonor Beleza, Ferreira do Amaral, Álvaro Barreto, e a bancada que liderava o grupo parlamentar do PSD, estou à vontade, vou logo referir uma pessoa que não gosta nada de mim, mas cuja qualidade intelectual eu nem discuto. A bancada do grupo parlamentar era Pacheco Pereira, Luís Filipe Menezes, Carlos Encarnação, Silva Marques e o representante da JST, Miguel Macedo. E na oposição, a bancada era presidente do grupo parlamentar Jorge Sampaio, vice-presidentes António Guterres, Jaime Gama, José Luís Nunes. Bom, não me digam que a qualidade das elites portuguesas não se alterou profundamente. Qual é que é o diagnóstico que o médico Luís Filipe Menezes faz dos políticos atualmente? Se esquecemos agora a parte do político e passamos ao médico, estamos a passar uma doença grave de qualidade. Houve uma desqualificação enorme de uma parte substancial da classe política. Os partidos, houve uma evolução da sociedade. Essa evolução da sociedade levou a que acontecesse um conjunto de circunstâncias do ponto de vista da vivência e organização do país.
os políticos passaram a ser muito mal remunerados, os políticos passaram a ter uma exposição mediática muito grande e com o sistema de justiça a funcionar, e acho que deve funcionar, sobre toda a gente e sobre os políticos em particular, mas a funcionar de uma forma que todos hoje reconhecem, e não é só em relação aos políticos, de uma forma muito aleatória e discricionária, ou seja, há muita gente que porventura deveria ser incomodada pela justiça e não é, e há outras pessoas que são incomodadas indevidamente ou fora de tempo, e muita gente não quer correr esse risco. Por outro lado, aquela motivação que levou as pessoas para a política no pós-25 de Abril, que foi uma motivação muito de acreditar em algo novo, que era a democracia, de acreditar no progresso e no desenvolvimento rápido do país através do seu sistema político, Mas desapareceu. Mas não haveria também uma necessidade de esperança, quase vinha de uma altura que não havia uma democracia instalada, e então haver essa abertura não criou também uma necessidade de fazer parte dessa mudança, coisa que hoje em dia, como a democracia já está... Suscitou apetite. Pois, eu acho que hoje em dia as pessoas... A novidade suscitou apetite. Por exemplo, a Assembleia Constituinte era constituída por um grupo excepcional de homens das élites portuguesas da esquerda e da direita. Excepcional. Bom, e isso decorria de quê? Do apetite que suscitava a democracia em querer participar em algo novo que iria suscetível de promover o desenvolvimento do país. Essa é uma motivação muito forte. Sendo que hoje em dia já não há um sentido de responsabilidade tão grande da parte das classes políticas? Eu acho que é muito difícil falar sobre esse tema, mas nós temos que... É um tema muito complexo. Por exemplo, quando eu fui eleito presidente do PSD no Porto, fui 10 anos presidente do PSD no Porto, antes de ser presidente do partido, eu lembro-me que, até indo um pouco atrás, antes de ser presidente do PSD do Porto, fui presidente da maior secção do Porto, que era a maior do país, chamava Secção Ocidental do Porto, e de onde saíram a maior parte dos grandes nomes conhecidos do PSD do Norte. E nessa altura eu fui tido como um grande presidente, os mandatos eram de 1 ano, porque comprei uma televisão a cores para a sede do partido. E extraordinário. Bom, e porquê? Porque num bairro da cidade, em Ramalho, numa freguesia, as pessoas saíam à noite, os casais, iam ao café, tomar café, mas com o nascimento da democracia iam os que se filiaram ou que tinham apetite por um partido, iam às sedes dos partidos. Iam jogar as cartas, iam tomar café, iam ver televisão, e os primeiros jogos de futebol começaram as primeiras transmissões, estão a cores, ninguém tinha televisão a cores, os cafés não tinham televisão a cores. Era extraordinário. E depois também, claro, de vez em quando, não, muitas vezes, havia debate político, e isso, repare, é um aspecto que eu não considero marginal neste debate. As pessoas pensam um pouco nisso. Repare que na cidade do Porto existiam com porta aberta, com esta realidade efervescente e com muita gente nova, havia 14 sedes com porta aberta. Significava numa noite 600 ou 700 pessoas ali. O que é que isto significa? Significava que havia uma comunidade que se conhecia. Sabia quem eram os bons, os que eram bons, que discursavam bem, os que tinham bom pensamento, aqueles que gostavam de ouvir nos plenários, aqueles que achavam que deviam ser deputados. Bom, passaram 30 anos, e o que é que hoje não há sedes partidárias abertas, acabaram. O CDS está a perder as Mas vezes. também o mundo mudou, ou seja, não estou a ver ninguém, as coisas são como são, temos de ser realistas, particularmente numa cidade, mas em todo lado, a sair de casa à noite, quando está confortável no seu sofá, com a sua televisão inteligente, a ver os debates de futebol, que são a grande coqueluche das nossas televisões hoje em dia, a partir das 9h30 da noite, ou a novela, a sair para ir para uma sede partidária. Ninguém vai, portanto elas deixaram de existir, muitas caíram, muitas foram entregues ao senhorio. E então, aquilo que é a comunidade de um partido, os militantes, como é que se conhecem uns aos outros hoje em dia? Aonde se conhecem? Não há essa hipótese. Diga-me uma coisa, esse aspecto quase de sensibilidade afetiva, do contacto, do toque, não se conhecem.
Hoje não há um militante do partido que conheça pessoalmente um deputado. Eu tenho que lhe fazer uma... Esta alteração estrutural da realidade, penso, não é a única causa, há outras causas. Sim. Foi uma das causas que levou a esta decrepitude. Mas como é que se inicia? Porque se há uma situação em que... Eu penso que se inicia no meados da década de 90. Mas de qual das partes? Das pessoas que iam sair das suas casas para... alteração civilizacional que conduz a esta... Cada vez menos a não adesão. ir, porque não há onde ir, e há alternativas. Há alternativas na sua própria casa, na sua própria comunidade de proximidade. Okay. Mas há outras questões. Por exemplo, ainda hoje falava uma outra questão que eu penso que o problema é um problema de uma frente alargada de circunstâncias e situações. Não se resolveria com uma varinha mágica. Por exemplo, há países onde que sofreram menos esta usura, independentemente dos vícios dessas classes políticas desses partidos, desses países. Mas, por exemplo, penso que a Grã-Bretanha, por exemplo, e a França sofreram menos essa usura. Porquê? Porque as eleições são ou uninominais ou de círculos muito pequenos. E, portanto, os partidos políticos não se podem dar ao desleixo de deixar andar um aparelho em roda livre e não procurar os melhores da própria sociedade e trazê-los para dentro do partido, porque esse é que ganhou as eleições. Mas como esses é que são os desejados. Os que são os desejados em Portugal. Haverá algum lisboeta que saiba quem são os deputados do seu partido em Lisboa? Tenho dúvida. Eu, por acaso, sou o meu, sei todos. Tenho dúvida. É fácil. Fruto das circunstâncias. Olha, eu confesso-lhe que não conheço os deputados do PSD de Porto. Não sou capaz de dizer o nome de 3. Rui Rio, não talvez? Rui Rio? O Rui Rio já não é. O Rui já Rio não já é. saiu. E, portanto, olha, mas é uma chatice, que assim conheço muito menos. Mas eu volto a questionar, será reversível esta situação? Como? Será que é reversível? Eu acho que sim. Junto dos partidos, mas como? Será as redes sociais? Vai haver uma revisão constitucional. Eu penso que haverá várias formas de o fazer, mas acho que vamos começar por aquelas que são realistas. Uma delas é procurar pegar o touro de cernelha, ou seja, se alterarmos o sistema eleitoral, porventura vamos obrigar os partidos a mexerem-se. Acha que isso é possível? Alterar o sistema eleitoral? Ou seja, possível constitucionalmente é, mas até agora tanto o PS como o PSD disseram que... Vamos ter uma revisão constitucional. Eu ainda não sei qual é a filosofia da revisão que vai presidir à revisão constitucional. As revisões constitucionais, participei numa delas, talvez na mais importante, da de 89. As revisões constitucionais, estas grandes, aquela que foi feita, salvo erro, em 82, o tempo que o Dr. Balsemão era Primeiro-Ministro, e depois a de 89, quando Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, no primeiro mandato de maioria absoluta, foram revisões constitucionais viradas para preparar o país para a entrada na União Europeia, primeiro para a democratização do país, retirar os militares do centro da decisão política, e a de 89 para preparar a economia para aquilo que foram as grandes alterações estruturais da União Europeia, nomeadamente o aparecimento da moeda única, a abertura de fronteiras. Sem isso teria sido um desastre, as privatizações, tudo aquilo que aconteceu decorrente dessa revisão constitucional. Eu penso que agora a revisão constitucional devia ser centrada em 2 pilares fundamentais, e só nesses. O primeiro, na requalificação da democracia, a melhoria da qualidade da democracia portuguesa. E o segundo pilar, o do repensamento e recentramento da filosofia relativa ao Estado Social. Eu penso Estado Social, digo educação, saúde, segurança social. São os 2 pilares. Esses são os 2 pilares. Depois há questões que Portugal precisa de fazer, mas têm a ver com políticas concretas que não decorrem necessariamente das revisões constitucionais. Agora, a alteração de alterações constitucionais que permitam um conjunto de reformas do sistema eleitoral. Por exemplo, reformas, eu penso que era importante, ao fim de 50 anos de democracia, repensar o sistema semipresidencialista.
Todos que são minimamente conhecedores da matéria, esse sistema semipresidencialista de um presidente árbitro com poucos poderes e com a bomba atómica da dissolução foi concebido com medo do que tinha acontecido com a Primeira República, da instabilidade da Primeira República. Bom, já se demonstrou que os portugueses já não estão nesse patamar que conduziu ao descalabro da República do início do século XX. Aliás, hoje em dia, junto do eleitorado, muitas vezes é sentido uma quase desconsideração pela posição de presidente por haver a ideia de que pouco voto na matéria lhe é atribuído. O presidente é eleito por sufrágio direto universal. Isto é a maior valoração que há num sistema político democrático. Depois, o presidente é normalmente, e este é indiscutivelmente, é um homem culto. Sim. É um homem preparado, porventura bem mais preparado que qualquer membro do governo ou primeiro-ministro. Também a competição não é muito alta, mas tudo bem. Sim, se podemos entrar nessa questão, que é a avaliação do que tem sido as expectativas que tínhamos em relação ao Presidente e o que tem sido o papel do Presidente. Mas ninguém discute a sua cultura, ninguém discute a sua formação, o seu conhecimento da realidade do mundo, depois como tem atuado, isso é outra questão. Mas se calhar até tem a ver com isto. Ou seja, eu acho que é muito frustrante ser melhor que os outros, Sim. manifestamente melhor. Aliás, a vontade de intervenção do Presidente no cotidiano é sempre muito grande e eu penso que não é só pelo feitio, é porque ele conhece melhor alguns dossiês do que a esmagadora maioria das pessoas que estão nos lugares executivos, e depois ser pura e simplesmente um selfista palrador. Bom, eu acho que o Presidente, que é um homem que eu tenho consideração por ele, e eu acho que é um homem brilhantíssimo, e portanto um Presidente como este ou como qualquer outro no sistema semipresidencial português deveria ter, pelo menos para ter sentido a sua existência e ter sentido o sufrágio direto universal, ter poderes alargados pelo menos em 3 áreas. Eu diria defesa, negócios estrangeiros e segurança interna. Mas isso não seria, Luís, só para terminar, algo que ficaria a meio do caminho entre o nosso semipresidencialismo e o presidencialismo francês. Não é nem tanto tomar nem tanto à terra, mas penso que era uma mudança importante que se deveria fazer e que qualificava a nossa democracia. Mas isso não seria um caminho para tirar crédito ao governo? Eu percebo aquilo que diz, que o Marcelo se pode sentir, em muitos casos, melhor do que os ministros que temos, o que também não seria grandemente difícil, face ao panorama atual, mas de repente ele ter... Mas isso pode-se dizer em relação a quase todos os presidentes da República anteriores. Acha? Acho. Os governos que nós tivemos na democracia foram assim tão fracos? Não, eu acho que eu não sou tão injusto, por exemplo, que os primeiros ministros. Eu acho que o Cavaco Silva e, por exemplo, António Guterres no seu primeiro governo. Sim. Aliás, no dia fiquei muito surpreendido, estive a refazer uma revisão da matéria dada e fui ver os primeiros governos do Dr. Soares, que eram de uma qualidade excepcional. O Luís é conhecido por ser admirador de Mário Soares. Ou pelo menos amigo de Mário Soares. Não era admirador de Mário Soares, era amigo do Dr. Soares. Admirador político é uma coisa, amigo é outra. Era amigo do Dr. Soares, tinha consideração pelo Dr. Soares. Agora, do ponto de vista político, tinha quase tudo a afastar-me dele. Mas isso não me impediu de ser muito amigo dele e de ser correspondido. Deu-lhe dissabores dentro do PSD? Se lhe deu dissabores dentro do PSD? Se eu senti? Sim. Quando? Essa sua relação que às vezes... Não, nunca senti. Nunca senti. Nunca tive problemas por ter essa ligação de amizade com o Dr. Mário Soares. Mas, como tinha, por exemplo, muito grande, muito maior até, essa de intimidade e sentimentalmente muito forte com o Dr. Almeida Santos. Pronto. Isso não se fazia de mim nem socialista, nem admirador das políticas que ele desenvolveu enquanto ministro ou enquanto dirigente político. Bom, são coisas completamente distintas. Mas, ainda em relação às questões constitucionais, estava a dizer se desvalorizava o governo. Não, acho que não. Acho que política de defesa
política de estrangeiros e política de segurança, que são políticas nucleares do Estado de Direito, e eventualmente eu arriscava-me a colocar política de justiça, ou pelo menos algumas pinceladas de política de justiça, são matérias em que as pessoas quase que inconscientemente, quando elas estão em cima da mesa de uma forma gravosa, olham para o Presidente. Olham para o Presidente. O Presidente é o supremo magistrado da nação, é quem, em teoria, é o líder das Forças Armadas, por exemplo. E quando se está a falar de negócios estrangeiros, está-se a falar da representação de Portugal no mundo, dos grandes interesses de um projeto nacional. Portanto, eu acho que os portugueses aceitavam com naturalidade que o governo governasse o cotidiano, mas estas grandes questões de Estado tivessem que ser partilhadas entre o governo e o Presidente. Luís, o Luís tem uma história política de décadas, conviveu desde Sá Carneiro até... Com todos. Há um livro seu em que basicamente o Luís partilhou a vida política com todos os presidentes do PSD até agora. Há algumas... E nós temos a imagem, quem está de fora... Incluindo com o atual. Incluindo com o atual. Nós temos a imagem que... Secretário-Geral Adjunto. Nós temos a imagem que os políticos são muito sisudos, mas na verdade há histórias que são mais divertidas e que não chegam cá fora. Há alguma história dentro do PSD que possa contar, que esteja no seu livro, por exemplo, e que possa ser partilhada, que mostra o outro lado da política menos séria? Daquelas que eu escrevi há muitas outras que eu não escrevi no livro, ainda não posso escrever. Essa terá que interessava. Essas é que eu gostava de ouvir. Mas uma que eu escrevi no livro que eu acho que, por acaso eu estava a contar a uns colegas vossos uma que eu não escrevi no livro, que é muito engraçado. Mas uma que escrevi sobre o período em que foram presos alguns indiciados e depois condenados as forças FP 25 de Abril. É uma história com muita piada. Mas podemos saber lá aqui. Começa de uma forma muito estranha, Paulo, que vai ter muita graça. Dado o tema, só quando a pessoa em causa que contou a história se falecer antes de mim, eu contarei. Muito bem. Daquelas que no livro citei, eu acho que aquela tem... Nós tínhamos um grupo que era dito os nogueiristas, bom, um bocado de exagero, mas era um grupo de que reunimos durante uma década, praticamente todas as quintas-feiras, quase todas as quintas-feiras jantávamos juntos. Primeiro num restaurante, aliás no meu livro está um erro que se eu fosse lisboeta não perdoava, mas ninguém até hoje se queixou. Eu conto a história e dizia que era num restaurante e que depois saíamos a pé em direção à Avenida à Assembleia da República buscar os carros. E digo que era da Alfama, impossível. Era da Madragoa, obviamente. Era da Madragoa. Mas ninguém reparou. Pronto. Quando eu fizer a reedição que vou fazer agora, a reedição com uma pessoa, com um convidado a complementar as minhas histórias, eu farei a correção. Mas esses jantares depois, quando o Dr. Nogueira foi nomeado Ministro da Defesa, passaram a ser em casa, na residência oficial do Dr. Nogueira, mas que cada um, não havia peculato, cada um levava o seu jantar. O seu jantar, não, a sua contribuição para o jantar. Ou um presunto, ou um vinho, outra sobremesa e tal. E éramos 10, 12, nem sempre estavam os 12 ou os 10, às vezes faltavam uns ou outros. Eu penso que foi dos que quase nunca faltei. Convidámos o professor Cavaco Silva para ir jantar, ele nunca foi. Um dia foi. Um dia apareceu de surpresa. E o que é que ele levou? Não levou nada. Veja lá. O doutor Cavaco é assim. O professor Cavaco é agarrado. E a sua esposa ainda mais. E portanto não levou nada. Levou a sua simpatia pessoal. Bom, já não é mau. Já não é mau. Mas nesse dia, aliás, o professor Cavaco, nesse dia, eu privei com ele muitos anos, foi completamente diferente. Aberto, sorridente, alegre, comunicativo. Eu também, se fosse um jantar, comia e beber e não pagasse nada, também estava mais contente, atenção. Mas ele foi a muitos que não pagavam e estava Jesus.
nós tínhamos sempre, nesses jantares, um número quase constante, principalmente quando eles passaram a ser mais intimistas, mais fechados, que era uma pessoa dos presentes que tinha uma capacidade oratória extraordinária e um humor absolutamente arrasador. E uma capacidade criativa no humor que eu acho que os atuais líderes da audiência, que há bons na televisão portuguesa nessa área, seriam absolutamente excluídos com a comparação. Mas era um político? Era o Labrinho Lúcio. Ok. E nessa noite o Labrinho Lúcio fez um discurso, aliás ele tinha uma capacidade imaginativa extraordinária, porque acrescentava sempre qualquer coisa mais, pôs na cabeça um guardanapo a fazer de lenço e conseguia fazer aqueles nós de saloio, um bocado de uma saloia, e era uma presidente junta alentejana. A reivindicar comunista, a reivindicar de primeiro-ministro. Bom, foi algo de absolutamente arrasador. Foi a única vez que vi o professor Cavaco Silva quase a chorar, as lágrimas a correr. Não sei se fez xixi para as pernas abaixo, acho que não. Acho que não fez, mas se fizesse também tinha perdão, porque foi extraordinária a prestação, a performance do Labrinho Lúcio, que aliás todas as semanas fazia uma diferente. Portanto, havia jantares com stand-up comedy feita por políticos. Havia stand-up comedy feita por... Sim, exatamente. Assim já é outro nível de competição. Exato. Estou habituado a fazer stand-up, mas eu faço stand-up em teatros. Nunca fiz um jantar assim. E já agora confesso aqui, é assustador fazer stand-up num ambiente destes. Um ambiente em que estamos só 10, conhecemos-nos todos. Sim. Se um amigo me disser vai ali para a frente, eu não vou. Sim. Por isso também é preciso... Não, mas havia lá outra pessoa também que tinha um humor absolutamente... Mas um humor também fino, inteligente, que era absolutamente extraordinário. E essas histórias eu não posso contar. Mas digo quem é a pessoa. Uma pessoa por quem tenho ainda hoje uma enormíssima estima e admiração. Um homem de uma seriedade extraordinária, o melhor talvez que em Portugal ocupou o cargo que ele ocupou, depois acabou por se jubilar como juiz do Supremo, que é o pai da anterior Procuradora-Geral da República, que foi durante muitos anos diretor da Polícia Judiciária. Luís, e diga-me uma coisa. Diretor da Polícia Judiciária quando foi a questão das FP 25 de Abril. Essa história fica para quando puder. Diga-me uma coisa, estávamos a falar de grupos de pessoas absolutamente extraordinários, nomes que são vultos na política. Mas eu há pouco não concluí a ideia. Penso que o primeiro governo do engenheiro Guterres, independentemente dos resultados desse governo, isso é outra questão. Do ponto de vista da qualificação dos quadros que estavam nesse governo, terá sido o último governo de um standard alto do ponto de vista. E eu vou pegar nessa... A partir daí os primeiros ministros tiveram, e não se podem condenar por isso, tinham um pool onde podiam fazer as suas opções de escolhas muito, muito limitado, reduzido e muito mais desqualificado. Eu ia pegar nisso precisamente e ia fazer a transição, ou seja, temos políticos que são de referência, nomes que já falou aqui, Mário Soares, Sá Carneiro, Cavaco Silva, enfim, toda uma geração, António Guterres, Jorge Sampaio, toda uma geração de homens que são indiscutíveis a nível de qualidade, e de repente chegamos a 2022 e uma pessoa que de repente chega a Portugal e abre ao jornal todos os dias temos um escândalo, todos os dias temos peculato, temos um secretário de Estado que afinal encaminha, pagou algo que nem sequer existe. O que é que está a acontecer ao país? Chegámos ao final desta parte, por isso já sabes, subscreve o canal, liga as notificações e assim que sair a próxima parte, tu és notificado e vens ver. Quando cá chegares nós já cá estamos.